Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Liz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra Firmeza. Ainda há tempo. Nossa, minha voz tá estranha. Sabemos que o problema não é no pulmão. Agora estamos investigando outras coisas, mas a dificuldade de respirar ainda continua. E hoje no canal Terra Firma eu vou fazer eu recomendo clipe novo do Rammstein, Zeit. Tempo. Meu, que clipe maravilhoso, que o Rammstein sempre vai... Então, só para deixar claro, semana passada saiu o clipe novo do Rammstein, do disco que vai ser lançado ainda. Ele chama Zeit. A música não traz nada muito de novo dentro do Rammstein, tá legal? Ela lembra muito a Mutter, do álbum Mutter, aquela Mutter, que é mãe. E essa daqui, eles fizeram um pré-lançamento, como eles fizeram com o Deutschland, no álbum anterior, com uma mega produção. Não do nível do Deutschland, o Deutschland acho que é o clipe mais bem produzido do Rammstein, assim, Rammstein. Muito. Com muita produção, assim, muitas informações. Mas esse clipe ele vai seguir aquela ideia de tipo ser um mini filme, né? Muito bom, muito interessante. E ele vai trabalhar muito, então do que trata a música? Ela fala do tempo. Por exemplo, a letra fala assim, alguns deveriam, outros não. Nós vemos, mas somos cegos. Ele começa a trabalhar com uma série de paradoxos para falar da ideia do tempo, de como ele é paradoxal. E aí é muito louco que na letra da música ele vai falar uma coisa assim, que o tempo se move sempre para frente, que o tempo só vai num sentido, para frente. Só que o clipe ele faz exatamente o contrário e ele começa trabalhando com o tempo voltando. Então você vê uma corda assim, o fundo d'água, e você vê essa corda subindo. Na verdade você vê os caras do Rammstein, eles estão afogados e você vai vendo eles voltando pro barco e tal. E eles vão encontrar uma figura que lembra a morte e é o tempo, esse Zeit, né? E essa figura é muito louca, essa analogia que eles fizeram do tempo representar a morte. Porque a ideia do tempo é essa. Ele existe indiferente da gente. E a gente é que passa por ele e entra numa decrepitude. E é muito louco nesse primeiro momento do clipe, até a metade. Então ele vai seguindo de trás para frente. Então aparecem os caras do Rammstein lutando numa guerra. Aí tem uma sequência assim, então eles vão tudo voltando no tempo. E a música falando que o tempo só vai no sentido, para frente. Por quê? Ele vai pegar dentro da letra da música e discutir essa questão dos ciclos do tempo. Que o homem criou esses ciclos dentro do tempo, mas que o tempo ele é indiferente ao homem. Então aparecem os caras do Rammstein, um atirando no outro, depois eles atirando em crianças, que são eles, e aí a criança atirando em outra criança, e aí a criança olha e tem os bebês no chão, assim. E começa a tem uma imagem no meio do clipe, e eles usaram um elemento muito interessante que é a da areia. O fio condutor, depois desse primeiro momento da água e tudo mais, é a areia. E aí tem uma ampulheta inversa dentro dessa ideia do tempo. Então parece assim, tem um grupo de mulheres vestidas de branco, sentadas num banco de areia branca, e essa areia está subindo para o alto. E no sentido que em cima também tem elas invertidas. E tem os caras do Rammstein, ao invés de estar tirando os bebês, como se essas mulheres estivessem dando à luz, né? Elas estão com as pernas abertas, então assim, é bem chocante aí, assim. E na verdade eles estão enfiando os bebês de volta nas mulheres. Eles estão seguindo a ideia do tempo ao contrário. E essa representação dessa ampulheta invertida. Ou seja, o homem está lutando contra esse tempo, o homem está tentando retardar esse tempo, o homem está tentando registrar esse tempo que ele não pode ir contra. E é muito doido, nessa sequência, aparece essas figuras que são o tempo, o Zeit, mas que estão de preto, assim, que lembram a figura da morte, entregando os bebês para eles devolverem no tempo, assim, ou seja,
Esse ciclo não faz diferença. É muito, ó, depois de nós haverá antes. A juventude se transforma em sofrimento. Continuamos morrendo até vivermos. Morrer vivo até a morte. Estamos à deriva em direção ao fim, sem descanso. Apenas se esforce para frente. O infinito acena na costa, preso no fluxo do tempo. E é essa ideia que eles colocam do homem estar preso dentro do tempo. Que, na verdade, quem criou o tempo foi o próprio homem. Essa percepção que a gente vai ter deste tempo é da nossa existência dentro de algo que não está nem aí pra gente. O tempo não liga pro homem. E aí tem uma parada no clipe assim, então faz esse sentido inverso, e aí tem um segundo momento no clipe em que você vai ter os caras do Rammstein ceifando um campo de trigo. Muito louca. E alguns vídeos que eu assisti, ninguém falou dessa questão da simbologia do campo de trigo. O campo de trigo, ele representa o corpo de Cristo. De onde você vai fazer a hóstia. O trigo, no catolicismo, ele representa essa ideia do corpo de Cristo, da vida. Eu te ofereço a vida, eu te ofereço a redenção. E é doido porque os membros do Rammstein, eles estão ceifando o trigo. Eles estão ceifando a vida. Eles fazem essa representação indireta. E aí, nessa sequência, o tempo está andando normalmente para frente. E aí tem que seria o baixista, ele tá lá trabalhando e de repente ele vê algo e ele corre em direção, porque ele vê a filha dele indo em direção a quem? A esse Zeit, esse símbolo que é a morte, é o tempo. E ele tenta correr atrás dela e aí, a cena é muito linda, porque aí esse ser, o Zeit, ele abre assim o manto dele preto e a menininha entra assim no manto e ele fecha e ela sai do outro lado, toda de branco, já naquela ampulheta gigante deles e a areia correndo. Por que a ideia de que eles usaram muito a areia dentro desse clipe? É a ideia do tempo correndo dentro da ampulheta, da gente indo contra esse tempo, da gente tentando lutar numa existência que não vai dar em nada, porque o tempo vai passar pela gente, vai passar por todo mundo, e é como se a gente nunca tivesse estado aqui. E aí ele cai assim, com a criança nos braços. Então assim, que a gente não tem como lutar contra isso, nós somos indefesos em relação a isso. E aí o clipe acaba a música. Aí continua um piano assim, dentro da música, vem os créditos, e aí aparece o rosto deles, assim, tudo moldado em retratos tipo de areia, assim, e eles vão explodindo e vão voltando. Então é legal, assim, tipo, esse ciclo de destruição e renascimento que vai aparecendo. E aí volta a estátua que foi feita de areia, assim, então tem o destino, você tem tipo uma Hecate ali das três Nórnias, né, do símbolo do 3, da roda da fortuna, da engrenagem do relógio, assim, tudo que aparece de um jeito ou de outro no clipe e que retrata essa fugacidade do tempo. Muito lindo, fotografia desse clipe maravilhosa, a ideia é muito interessante, é um clipe que vale a pena você assistir várias vezes, assim, porque eles acertaram. E essa discussão do que é o tempo. Aí ele fala assim, na música ele fala assim, por favor, pare, tempo deveria sempre continuar assim, como? Parado. A gente cria momentos dentro do tempo onde a gente quer que o tempo pare, a gente procura na memória da gente, na arte, no clipe, no vídeo, eternizar momentos para a gente guardar e preservar no tempo. Mas eles vão aumentar ainda mais esse paradoxo de como o tempo está passando. Você olhar uma foto sua de jovem e ver que você não é mais aquilo ali, e você quer voltar naquilo ali, esse saudosismo, um pouco do que eu falei na Retrotopia. Aí ele fala assim, o corpo quente logo fica frio, que é essa sequência da menininha com eles já seguindo o tempo andando normalmente e mostrando a fugacidade do tempo. Você não pode conjurar o futuro, não tolere ficar, crie e destrua imediatamente. Eu estou deitado aqui em seus braços. Ah, pode ser para sempre. Mas o tempo não conhece misericórdia. O tempo já acabou.
É muito louco. Aí ele volta, tempo, por favor, pare, por favor, pare. É muito louco o tom melancólico com que o tio Lindemann canta a música, assim, esse andamento da música, assim, de tipo, tentando segurar o tempo, tentando retardar o tempo. E não tem jeito. E na verdade não é o tempo, é a gente passando pelo tempo. O tempo continua o mesmo. É muito louco. Vale a pena, eu recomendo Zeit, de Rammstein. O poema de hoje, o nome dele é Desvendando o Tempo. Qual é o verdadeiro tempo a existir? O passado, com seu suspeito arquivo de lembranças, o futuro e suas fugazes promessas incompletas, ou o presente, nas suas relativas realidades? Ah, meu caro, nenhum deles. O único tempo a escorrer na ampulheta entalhada na carne dos nossos corpos é o agora. Ele passou o célere enquanto você lia essas palavras perdidas. E então você me amaldiçoa por tê-lo feito perder algo que nunca foi seu. Pois o que não existe não pode ser de ninguém, exceto os deuses, com as suas promessas de eternidade. Elaborada pelas mentes daqueles a insistirem em guardar o passado para pensar em viver o presente e poderem garantir um futuro que nunca existirá. É maravilhoso o modo como Rammstein trabalhou esse conceito de como a gente está perdido dentro de uma criação nossa, de um Deus, o tempo, que a gente é que deu esse poder para ele de nos destruir, fazer a gente passar, fazer a gente ficar velho, porque ele está parado e é a gente que está passando por ele. Muito louco. Diz aí, você já assistiu esse vídeo? Você viu esse vídeo? Você gosta de Rammstein? Estou com a camisa do Rammstein do Radio. Diz aí, deixa o like, o dislike, se eu esqueci de falar alguma coisa, se você percebeu alguma outra coisa no clipe que eu não tinha dito, como você vê essa questão do tempo. Perdão, e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.